Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Sou o Felipe Genari e hoje, vou conduzir aqui o nosso evento sobre como selecionar as universidades mais adequadas para o seu perfil. Acho que um projeto de sucesso não adianta você ter boas notas no SAT, se preparar bem, ter boas notas na escola e chegar lá e selecionar as universidades erradas. Então a ideia é que hoje eu vou falar bem brevemente sobre a Daqui para Fora, para quem está começando a nos acompanhar agora, a gente sempre faz uma introdução da nossa empresa, explicar um pouquinho do processo seletivo, como que a gente faz essa seleção de faculdades, falar sobre bolsa de estudos, no final falar um pouco sobre o nosso trabalho também, e abro aqui para as perguntas de vocês, tá? Então, para quem ainda não conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior. Foram muitos jovens ao longo desses anos, com aprovações das principais faculdades americanas, principais faculdades canadenses e da Europa também. O nosso time tem muitos profissionais, muitos se formaram fora, e aqui alguns exemplos dessas universidades. Acho que um grande ponto é que nós daqui para fora a gente não tem nenhum tipo de vínculo comercial, relação com as universidades, a relação de parceria comercial, né? A ideia é ajudar os estudantes a se tornarem os melhores candidatos possíveis e aplicarem para as faculdades que melhor combinem com vocês. Resultados mais recentes também nos últimos 3 anos, principais aprovações aqui nas faculdades americanas, e também nas faculdades canadenses e da Europa. Então, tem sido resultados consistentes, né? Acho que isso mostra bastante do nosso expertise, do nosso know-how de orientar os estudantes nessa jornada. E para começar aqui, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho com quem que eu estou conversando aqui hoje, quem que é o público de hoje. Então, eu vou lançar para vocês uma enquete, se vocês puderem, por favor, responder. É, Só falar, né, o colégio que você estuda ou que seu filho estuda, ano que está do ensino médio, se você já sabe, né, quais países ou qual você quer aplicar, se tiver em dúvida também, se já tem ideia do curso, ah, que você planeja fazer, e por fim, né, se o seu foco é só aplicar aqui para faculdades brasileiras, ou desculpa, só para faculdades de fora, Brasil para fora, se você está começando mais a entender, né, do processo. Então, deixei aqui, vou deixar um segundinho aqui, se vocês puderem responder, por favor, nos ajuda bastante a sempre conseguir fazer cada vez eventos mais direcionados para o pessoal. Então, vou deixar um minutinho aqui para que vocês possam responder. Muito obrigado, vamos seguindo então aqui. Então, a ideia é começar rapidinho falando sobre o processo seletivo. A gente fala bastante sobre o processo dos nossos eventos para que vocês estejam bem cientes de como ele funciona, cada vez, né, mais natural entender como as faculdades avaliam vocês. Então, os processos no exterior geralmente avaliam os alunos em duas frentes. Primeiro, na parte acadêmica, média geral de notas, em geral do nono até o terceiro ano, mas em algumas faculdades ou países podem ser dos últimos três, dois ou até do último ano, mas em geral do nono ao terceiro. Depois, algumas provas, para quem pensa principalmente em faculdades americanas e algumas na Europa, o SAT ou o ACT, que é o equivalente ao Enem norte-americano. Ah, Faculdades europeias, muitas podem exigir matérias específicas ou provas específicas do país, então muita atenção, né, quem estiver aplicando para lá. Testes de proficiência, os mais comuns, TOEFL, IELTS, Duolingo, a prova de Cambridge, e o Enem, né, geralmente para algumas faculdades canadenses é exigido, tem algumas faculdades na Europa que pedem também, e para quem pensa em Portugal, né, um acesso direto para você ingressar nas universidades. Muitos já devem ter ouvido falar que esse é um processo holístico, e o que significa que avalia o estudante além da parte acadêmica. Então, eles vão entrar nesses critérios pessoais, cartas de recomendação, em geral 2 ou 3 cartas de professor e coordenador da escola, atividades extracurriculares, aqui é tudo que o estudante desenvolve fora do currículo obrigatório da escola. Por fim, né, redações, os essays, personal statement, geralmente são redações com temas revelados com bastante antecedência, que o estudante faz de casa. Tá? Algumas universidades, não são todas, mas algumas podem pedir entrevista. Quando tem entrevista, em geral, é com um ex-aluno brasileiro que se formou daquela universidade. A gente tem uma mãe de um aluno nosso que é entrevistadora de Stanford. E ela estava comentando que para a entrevista ela recebe, né, o nome, onde o aluno mora, mas não recebe muitas mais informações sobre o aluno. E a ideia lá é ela entender, conhecer um pouco mais esse aluno, quanto de fato ele conhece sobre a universidade, e também se o aluno combina com o tipo de estudante que costuma dar certo lá. Então, se ele tem o college fit, né, se o perfil dele combina com o perfil da faculdade. Por fim,
para quem pensa, né, estudar cursos artísticos como cinema, música, atuação, arquitetura, tem muita universidade que vai pedir um portfólio ou até mesmo uma audição por vídeo. Então, como falei, a ideia aqui é dar um cronograma macro geral do processo seletivo. É claro que os processos vão variar de faculdade para faculdade, país para país. Tem algumas que vão ter processos mais rigorosos, outras menos. Parte do nosso trabalho justamente é ajudar vocês em todo esse contexto. E aí eu quero começar explicando, né, como nós aqui da Daqui para Fora como que a gente faz na hora que a gente está avaliando um estudante para fazer essa lista de universidades? Então, qual que é o nosso processo interno aqui, né? A gente vai sempre começar, né, esse processo através ah, dos critérios mais objetivos desse estudante, né? E aqui parece bobeira, vocês vão ver que muitos dos pontos que eu vou falar nessa parte parecem simples, mas muitos dos erros que eu vi de famílias que às vezes chegam aqui que o projeto, né, fiz sozinho e não deu certo, tal, foi porque não começou fazendo simples. Então, o que que é critério objetivo? Notas. Notas na escola, né, notas de prova, nota dos testes de proficiência. O que que vocês vão ver bastante, pessoal? Quando a gente fala muitas vezes de faculdades na Europa, é comum que eles tenham pré-requisitos bem específicos em alguns casos. Tipo, para que a sua candidatura seja válida, você precisa, né, dessa média de nota aqui na universidade. Ah, desculpa, ao longo do ensino médio. Ou nesse teste aqui. Nos Estados Unidos, muitas vezes tem faculdades que vão dar referências, você encontra estatística, mas não exatamente uma nota de corte exata que você precisa para ser avaliado. Então pode ter, né, algumas diferenciações. Quando a gente fala de teste de proficiência em específico, todas as faculdades dão a nota de corte exata que você precisa para a sua candidatura ser avaliada e considerada. Já, né, as faculdades que pedem SAT, algumas vão ter, mas algumas também vão ter essa estimativa para que a sua candidatura seja avaliada, você tem que estar entre tanto e tanto. Tá? Alunos morando em cursos artísticos, que vão ter exigência de portfólio, fica um pouquinho mais difícil, né, esses critérios objetivos, porque um portfólio não vai ser tão objetivo assim. Então, o que que a gente faz? Os nossos alunos aqui, a gente vai comparar muitos com alunos de anos anteriores e avaliar o seu nível de portfólio com esses estudantes. Se você estiver fazendo esse processo sozinho, o que eu recomendo, procura, né, na internet alunos que passaram nessa universidade, procura os que você quer, que muitas vezes eles publicam os portfólios. Então, pelo menos dá para você ter uma ideia de referência de alunos que passaram em anos anteriores. Outro critério objetivo que a gente vai utilizar e que é, né, super relevante, investimento planejado pela família. Então, se você aqui, né, é estudante, está pensando em estudar fora, ainda não teve uma conversa, né, direta e objetiva com seus pais, é super importante você ter e saber de forma bem objetiva, considerando aula, moradia, alimentação, até onde que nós podemos chegar aqui em família. E se você é pai, estudante, né, precisa fazer esse cálculo aqui, porque em alguns casos podem ter umas faculdades boas que já ficariam dentro do orçamento da família, mas tem muito caso que é necessário, né, bolsa de estudos. E aí, se a faculdade está acima do orçamento e precisa de bolsa, tem que ver se essa faculdade oferece bolsa. Lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre bolsas, os tipos, o que que vocês têm que ficar atento, tá? Mas muito importante, comecem por esses critérios objetivos, porque, como eu falei, é muito comum os alunos começarem primeiro, né, ranking, um monte de coisa, e aí acaba, às vezes, se encantando por um monte de universidade, mas você não pesquisou que nota precisa, não pesquisou se tem bolsa ou não, e aí, às vezes, são faculdades que estão fora dessa alçada. Então, começar com os critérios objetivos é muito importante. Uma vez que a gente conseguiu separar essas opções, aí a gente vai começar a entrar a fundo das faculdades em que objetivamente você teria chance de entrar. O que que elas oferecem? Quais são as que têm os melhores cursos? Né? Que tipo de oportunidade essa faculdade oferece? Aí entrar nessas questões mais específicas também, né? O tamanho da universidade. Poxa, lá tem faculdade de 60 mil alunos e faculdade de 1.000, que às vezes academicamente são muito parecidas. Né? Na de 60 mil alunos vai ter trocentos clubes, organizações estudantis, um monte de coisa acontecendo, palestra todo dia. Pô, na de 1.000 é capaz do dia que você falta na aula, o professor ligar para você para ver se está tudo bem. E não tem certo ou errado, mas, né, tem onde você vai se sentir melhor. Faculdades voltadas mais para pesquisa, para mercado de trabalho. Né, numa cidade muito grande, onde você vive muito mais a cidade do que o campus. Aí tem as cidades universitárias, onde tudo gira em torno do campus, o clima. Então, uma vez que a gente tem os critérios objetivos avaliados, aí que a gente vai entrar mais a fundo, né, nesses critérios, né, pessoais e tentar encontrar o melhor match com os estudantes. E aqui, né, é muito importante,
conversar com pessoas, né? Recomendo conversar com a gente. Se vocês não tiverem uma empresa ou pessoas que vocês estejam se preparando, converse com alunos que estão nessas faculdades, né? Ter referências de quem já está lá, acho que ajuda bastante. A gente usa muito isso, né? Tanto para recomendar para os nossos alunos, mas também para os nossos alunos, mas para usar como base, né, os resultados da nossa base de dados de anos anteriores. Então, conversem com pessoas, né, nesse meio. E aí eu quero trazer um exemplo aqui para vocês, que também é um erro que eu vejo bastante o pessoal cometer, que é montar uma lista de universidades muito desequilibrada. E aí eu vou contextualizar isso aqui para vocês. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu trouxe, né, um estudante que vai se candidatar para 12 universidades. E aqui é também como é que a gente faz, né, monta as nossas listas aqui na Daqui para Fora. Então, na hora que a gente recomenda a faculdade para os estudantes, eu vou comparar o perfil desse aluno com os alunos brasileiros que aplicaram para essas mesmas universidades em anos anteriores, e aí eu vou ter uma referência. Se essa faculdade ela é muito competitiva para esse aluno, ou seja, ele tem até 10% de chance de admissão, se ela é competitiva, se ela é alvo ou se ela é segura. Claro que se você está fazendo sozinho, você não vai ter essas referências exatas, mas é importante, mais uma vez, você voltar lá para aqueles critérios objetivos e ter uma ideia. Pô, eu tô, né, muito abaixo dos critérios mínimos de notas aqui, pô, aí talvez não faça sentido estar minha lista. Então, um pouquinho abaixo do próximo, de repente ela pode ser muito competitiva. Então, né, pelo menos ter essas estimativas para você ter uma noção de onde ela se enquadraria. Então, nesse exemplo aqui, o aluno está aplicando para 12 faculdades, 5 muito competitivas, 3 competitivas, 2 alvos, 2 seguras. Vamos estudar aqui os possíveis cenários. Num cenário otimista, esse aluno ele vai passar em uma das faculdades que é muito competitiva, afinal ele tem de 1 a 10% de chances. Aplicou para 5, passou em uma? Poxa, tá muito bom. Ele passou entre uma e duas competitivas, 2 alvos, 2 seguras. Então, esse aluno, no final do projeto, vai ter 6, 7 opções de faculdades para avaliar, cenário muito otimista. Um cenário um pouco mais realista, é comum que você acabe não passando numa faculdade que é muito competitiva para você, afinal, as chances são baixas. Ele passou em uma competitiva de 3, em uma ou 2 alvos, 2 seguras. Então, no cenário realista, esse aluno tem ainda, né, de 4 a 6 opções para avaliar, para visitar e conhecer no final. E aí, olhando para o cenário final, um cenário pessimista, onde as coisas não deram tão certo, esse estudante ainda vai ter 2 ou 3 opções para considerar. Na nossa experiência, pessoal, quando chega no final desse projeto, é muito legal você ter, né, ir lá, visitar, conhecer faculdades, ter opções de escolha. Pode ser frustrante, né, para um aluno chegar lá na frente e só ter uma opção, ou pior ainda, não ter nenhuma. E aí eu quero trazer um outro exemplo que aqui eu já vi bastante, e é geralmente quando, né, isso acontece, que chega em março, abril, que algumas famílias nos ligam aqui, o projeto não deu certo, tal, eu queria ver o que aconteceu, e quando a gente vai fazer o estudo desse aluno do porquê não deu certo, é isso, lista desequilibrada. E aqui eu trouxe outro exemplo do que seria uma lista desequilibrada que acontece bastante. O estudante vai, né, olha 8, 9 faculdades muito, muito, né, seletivas, fala, bom, vamos aplicar para essas todas. Aí olha algumas que estão um pouquinho abaixo, mas que às vezes ainda são competitivas para ele, e que entram nesse cenário aqui, e procura lá uma universidade que talvez ele nem pesquisou tanto, nem é aquele que é muito, não foi tão a fundo, fala, vou aplicar para essa daqui, só se, né, nada der certo, ou pelo menos eu tenho essa, mas nem estou muito afim de ir para ela. Então ele colocou muito pouco tempo nessas outras opções, só colocou nelas aqui. E a gente fazendo aqueles mesmos cenários. Num cenário muito otimista, esse estudante vai passar entre 3 e 4 faculdades. Afinal, continua sendo muito difícil passar nas muito competitivas. Num cenário realista, ele vai ter 2 opções. E num cenário muito pessimista, ele só vai ter aquela uma que provavelmente nem colocou muito tempo. E se dá alguma coisa errado no application, acontece alguma coisa e tal, ele pode acabar não passando em nada. Tá? Então, muito, muito importante. Montem listas assim ambiciosas academicamente, procurem as melhores faculdades possíveis para o seu perfil. Mas se você quiser ampliar mais suas chances, apliquem para mais, né, que sejam essas mais seletivas, mas tome muito cuidado para não subestimar aqui, não, né, esquecer de dar a devida atenção às outras também, para que no final você tenha opções, né, de escolha lá na frente e não fique limitado, ou principalmente não corra o risco do projeto não dar certo. Algumas outras referências aqui importantes quando a gente monta uma lista de faculdades e que, claro que todo mundo vai usar isso como referência, são os rankings. A gente gosta de usá-los como referência, mas a gente tem muito cuidado para não usar o ranking como uma verdade absoluta. E aqui eu quero mostrar alguns exemplos para vocês do porquê.
Esses são provavelmente os dois rankings mais utilizados quando a gente vê rankings, né, universitários: US News para faculdades americanas e o Times of Higher Education, que é um ranking mundial. E aqui tem, né, o quanto que o que representa, como que eles fazem para atribuir esses rankings. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver, né, olhar muito citações, pesquisa, mas se você está querendo, sei lá, estudar engenharia, não necessariamente o ranking geral está medindo o quão efetivo esse curso de engenharia é. Ou, por exemplo, se você é alguém que tem estudado numa faculdade que tenha muita diversidade, putz, o ranking aqui ele só mede 5%. Então é importante entender, né, como eles são feitos, ah, porque alguns deles podem apresentar aqui algumas distorções, eu diria, né? Por exemplo, aqui no Times of Higher Education, quando a gente olha Dartmouth, né, uma Ivy League, uma faculdade excelente, ela está abaixo de Michigan State, né, no ranking geral. Acho que a gente pode, né, avaliar aqui, questionar, tipo, que provavelmente todos os cursos aqui de Dartmouth vão ter um nível acadêmico, né, superior de Michigan State. Ainda assim, no Times of Higher Education ficou na frente, como a gente viu aqui atrás, é um curso que considera muito pesquisas, citações acadêmicas. Michigan State é uma faculdade maior do que Dartmouth, consequentemente, vai pontuar mais aqui. Quando a gente olha na US News, né, vemos aqui que o ranking de engenharia, por exemplo, Texas A&M está na frente de várias dessas faculdades aqui. É sim um curso forte de engenharia. Ainda assim, questionável aqui se, né, um aluno ia optar academicamente, pensando em oportunidades aqui, Texas A&M versus essas opções aqui. Então, a ideia aqui é só para vocês tomarem cuidado em não levarem o ranking sempre como verdade absoluta. Mais uma vez, procurem as referências, né, busquem outras fontes aqui, não acreditem cegamente em todos os rankings. E o que que a gente estimula sempre é que cada aluno crie o seu próprio ranking. Então, o que que é prioridade para você? Né? Às vezes, o que é importante para você não vai ser importante para o seu colega. Defina pesos diferentes. Né? O que que é mais importante para mim dentro das prioridades? É oportunidades de trabalho depois de formado? É estar numa faculdade que tem uma cultura, né, de muitos alunos internacionais? Oportunidades mais práticas de clubes, organizações estudantis? Coloca um critério para cada uma delas e aí você consegue, né, pesquisar quais te atendem melhor. Mais uma vez, né, conversar com especialistas, pessoas que entendem do assunto, alunos que passaram, que estão nessas faculdades, ajuda bastante. Né? Hoje, muitas faculdades, né, no exterior têm a Brasa, que é a Associação de Estudantes Brasileiros. Então, vocês conseguem, né, conversar, contato com esses estudantes e descobrir bastante informação sobre elas. Agora, um tema aqui super relevante, né? Muitos dos alunos, famílias, estão se preparando aqui conosco. Às vezes, só passar na universidade não vai ser suficiente. É preciso algum tipo de bolsa de estudos, então quero dar um geral aqui para vocês de valores e quais são os tipos de bolsas e o que se atentar na hora que estiver pesquisando as faculdades sobre isso. Sempre que a gente fala de valores, eu já estou considerando aula, moradia e alimentação. É o valor anual e está na moeda local de cada país. Dólares americanos, dólares canadenses, libras no Reino Unido e euros na Europa. A Europa é um destino que chama a atenção de muitas famílias, porque principalmente para algumas que têm cidadania europeia, por custo-benefício bem interessante. Tem universidades lá que, se a gente considera só a parte de aulas, parte de 800 euros no ano. Né? Por exemplo, algumas faculdades na Espanha, na região de Andalucia, algumas faculdades públicas italianas. Então, né, pode ser um caminho interessante aqui, e às vezes não necessariamente depender de bolsa de estudos. Os outros países, né, de fato, não têm faculdades que partam desse valor, então é muito importante considerar as opções de bolsa. Esses são os quatro tipos de bolsas mais comuns. Eu vou entrar a fundo nos três primeiros. Só a parte de bolsa esportiva, hoje a gente não atua aqui mais na daqui para fora. Então, para quem tiver interesse, o principal ponto que os treinadores avaliam é o nível, né, do atleta naquele esporte. E aí a gente pode indicar empresas especializadas que fazem uma avaliação esportiva do estudante. Mas vamos lá. Então, os tipos de bolsas principais. Mérito acadêmico vai basear ou nas suas notas escolares ou nas suas notas de prova que você tem que fazer. Tá? Tem muita universidade, pessoal, que faz combinação. Né? Então, qual que foi a sua nota no ensino médio mais a sua nota do SAT? Ponto muito importante, que acho que aqui é onde muitos alunos erram na parte de bolsas.
algumas faculdades, só de você aplicar, você já é automaticamente considerado. Tem algumas outras que vai ter um application para a universidade e um application específico para a bolsa. Muitas vezes, quando tem essas duas aqui, é, é comum que o application para a bolsa seja antes. Tá? Então, esse é um ponto bem relevante. Sempre para quem, se você precisa de bolsa de estudos, fique muito atento aos prazos das faculdades para ver se não tem um prazo prioritário ou algum ponto que, para quem quer bolsa, tem que ser antes do prazo regular. Tá? A gente teve um caso no ano passado de um aluno nosso que o primo o aluno estava se preparando conosco, o primo dele estava fazendo sozinho, eles aplicaram para a mesma universidade. O nosso aluno tinha notas mais baixas e ele teve uma bolsa de US$ 10.000 e o primo dele não, simplesmente porque o primo dele não aplicou no prazo prioritário e aplicou mais em cima da hora. Então isso é super relevante. Aqui alguns exemplos, né, de estudantes nos últimos anos que tiveram bolsa por mérito acadêmico. Bolsas por necessidade financeira. Ah, aqui são as faculdades nos Estados Unidos, tá? Então, bolsa por mérito tem em diversos países, mas necessidade financeira, o mais comum são realmente nas faculdades americanas. Normalmente são as universidades bem famosas que a gente conhece aqui, então, Harvard, Dartmouth, Yale, MIT, Notre Dame, Princeton, são algumas das que têm esse tipo de bolsa. O que é super relevante, pessoal? Você precisa demonstrar que você precisa, você de fato precisa dessa bolsa de estudos. Então tem um documento que as famílias têm que preencher, chama CSS Profile, de basicamente destrinchando, né, renda do pai, renda da mãe, patrimônio, quantidade de dependentes, e aí a universidade vai calcular o quanto eles estimam que a família poderia contribuir. Tá? A gente ajuda aqui na Daqui para Fora a fazer essa avaliação. Os alunos que normalmente conseguem esse tipo de bolsa são aqueles estudantes que são fortes dentro e fora de sala de aula, tá? Porque nesse processo seletivo, né, nessas universidades, é isso que você precisa para você passar. Então, por mais que seja uma bolsa por necessidade financeira, acaba que você precisa de mérito acadêmico, né, e boas atividades extracurriculares. E é super importante você entender esses dois conceitos aqui de need blind, need aware, e ter em mente como isso pode afetar lá na frente. Então, o que é uma universidade onde a bolsa ela é need blind? Significa que ela vai primeiro avaliar se o aluno tem condições de passar na faculdade e depois que o aluno passa, aí sim ela vai avaliar o quanto o estudante pode pagar na universidade. Hoje tem algumas faculdades que são need blind para alunos internacionais, Harvard, MIT, Princeton, Yale, Dartmouth, Brown, Notre Dame, e algumas outras. E tem as universidades que são need aware. O que que acontece? Eles vão primeiro avaliar o quanto que a família, ou vão avaliar junto, né? O quanto a família pode pagar, junto com o perfil do aluno. Então, geralmente são faculdades que vão ter uma quantidade menor de bolsa para os estudantes, e aí elas vão, né, avaliar muito bem o quanto que vão conceder para cada um. Que acontece aqui que a gente percebe e que também gera alguns erros? É comum algum estudante pensar, bom, se a faculdade é need blind, significa que é mais fácil conseguir bolsa, e essa daqui é need aware, né? Então vai ser muito mais difícil. Não necessariamente. Às vezes o seu perfil para aquela faculdade pode ser mais interessante, ele é need aware, mas a gente percebe que todos os anos eles dão, né, uma ou duas bolsas muito generosas para um estudante. Quando será que é need blind, mas a gente não viu tantos casos. Então a gente usa muitos dados aqui também para ajudar e não ser só essa decisão simplista, need blind vai ser mais fácil, need aware vai ser mais difícil, que não necessariamente. Aqui alguns exemplos, né, de estudantes nesses últimos anos que conseguiram esses tipos de bolsa. Por fim, as bolsas por mérito artístico. Acho que aqui um ponto super relevante para que você consiga, né, pleitear ou competir para esse tipo de bolsa, você necessariamente precisa estar indo cursar um curso artístico. Então, eu sou muito bom em música, tenho uma banda, mas eu estou indo estudar engenharia. Eu conseguiria ter uma bolsa por mérito artístico? Não, você precisaria necessariamente estar indo estudar música, que a bolsa vem, né, do departamento. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos cursos, né, cinema, design, arquitetura, moda, atuação, animação, são algumas dessas áreas. E essa bolsa ela sempre vai ser concedida através da análise do aluno nessa área, né? Então, através da análise do portfólio, né, ou da audição desse estudante. Então, para alunos que estão abrindo em cursos artísticos, eu diria que essa parte acaba sendo uma das mais importantes, não só para a bolsa de estudos, mas também para admissão na universidade. Aqui, como eu falei lá atrás, né, é um critério um pouco mais subjetivo, então fica
Difícil eu bater o olho num portfólio e falar assim, ah, não, com certeza com esse portfólio você vai ter bolsa de estudos. Mas o que que a gente faz? É avaliar se naquela universidade já houve ou não algum caso de bolsa por mérito artístico, e a gente tenta pelo menos comparar um pouquinho do material que esse aluno tem com alunos de anos anteriores, né? E aqui, alguns exemplos de estudantes, né, que conseguiram bolsa por mérito artístico nesses últimos anos. Bolsa de estudos, né, não é algo impossível de se conseguir, né? Nos últimos 3 anos, 60% dos alunos da nossa turma foram ofertados algum tipo de bolsa. É claro que a maior parte das bolsas são parciais, então eu trouxe aqui uns exemplos de bolsas integrais que acontecem, mas são, né, em quantidade menores, o mais comum são as bolsas parciais. Redução média foi de US$ 18.000 por ano. E o que que a gente faz aqui na hora de escolher a faculdade? Sabendo que o aluno precisa de bolsa. Faculdade está acima do orçamento da família, a primeira coisa eu vou ver se ela tem ou não bolsa de estudos. Tem faculdade que tem faculdade que não. Se não tem e está muito distante, eu já nem vou recomendar que esse aluno aplique. Se tem, eu vou olhar na minha base de dados de jovens brasileiros quantos conseguiram bolsa, qual que foi a bolsa mais alta, qual que foi a bolsa média. Temos boa chance de trazer para o orçamento da família? Sim. E por fim eu vou ver quais foram os pré-requisitos e aí comparar esse estudante desse ano com os outros estudantes que conseguiram bolsa nessa universidade, né? Aqui tem um exemplo de como a gente usa a base de dados, né? Que são alguns exemplos ilustrativos, mas a gente vai ter de vários estudantes, né, de vários anos. Ah, bolsas na Europa, né? Aqui tem alguns exemplos de faculdades, pessoal, que têm bolsas por mérito acadêmico, né, nas universidades de lá. E Europa, um caminho interessante que alguns alunos procuram também, são algumas instituições onde você pode, né, tentar aplicar por uma bolsa daquela instituição que pode te ajudar a estudar no país. Por fim, algumas dicas finais aqui de como do que vocês podem pesquisar na hora que vocês querem saber mais informações sobre as universidades. Então, sempre que quiser saber quais são os cursos disponíveis, coloca Academics, Major e muita atenção aqui de colocar Undergraduate Programs. Principalmente na Europa, para quem quer estudar inglês, ah, existe uma oferta maior em faculdades públicas de cursos de pós-graduação em inglês. Eu já vi vários alunos chegando para mim, ah, eu vi que tem, né, esse curso aqui super legal, tal. Eu fui ver, não, era graduate. Quando você vê graduate, significa cursos de pós-graduação. Então a gente sempre tem que pesquisar undergraduate programs, que é o que se enquadra para os nossos estudantes. Para entender um pouquinho mais do que você precisa para entrar na faculdade, para ter chances, procura os critérios de admissão, prospective students, e sempre muita atenção aqui se você está na página correta de international students. É comum também ter né, a página de estudantes internacionais e estudantes locais, isso pode ter diferença. Um último ponto nessa questão aqui também, quando vocês forem pesquisar o tuition das universidades, quanto ela custa, sempre muita atenção, porque tem faculdades, principalmente nos Estados Unidos, que vão ter um valor que é o in-state tuition, que são para alunos residentes e que pagam, né, no estado, e o out of state, que geralmente vai ser um dos alunos internacionais estão. Tem algumas faculdades que têm out of state and international students, mas o mais comum é nós, como internacionais, serem considerados, né, out of state. Então, muita atenção aqui, que eu também já vi alguns pontos aqui, alguns alunos, eu vi que o valor é esse. E eu falei, putz, mas esse valor é para in-state, não é o que você se qualifica. Informações sobre a vida, né, na universidade, campus life, housing, dining, extracurriculares, clubs, student organizations. Tem faculdade, pessoal, que tem mais de 1.000 clubes de organizações estudantis. As páginas são bem legais, vocês conseguem ter uma ideia do que eles oferecem. Bolsas de estudos, scholarship opportunities, mais uma vez, international students. Sempre muita atenção aqui para estar nessa página correta. E para você ter uma ideia do que as faculdades oferecem, né, de empregos, procura lá um campus job, student employment, né, tem muitas opções bacanas. E algumas dicas finais aqui, né, do que fazer e na hora de montar a sua lista. Muitos me perguntam qual que é a quantidade ideal, né, de faculdades. Eu tenho desde alunos que às vezes aplicam para 6 universidades, quatro, para alunos que aplicam para 20. Então tem uma variedade grande. Da onde que vem essa variação? Um pouco dos países que você tem em mente, né? Exemplo, às vezes você quer estudar na Europa, cursos em inglês, dependendo da área que você quer, pode ser que tenham 4 opções em inglês naquela área, então vai ser naturalmente uma lista mais limitada. Tem algumas famílias que
estão mirando nas faculdades mais seletivas americanas e estão considerando algum outro país também. E aí vai ter muitas opções e faz sentido você arriscar mais, né? Muito do que eu falei lá atrás, né, da lista equilibrada. Aí podem ser que virem 14, 16 ou até mais faculdades. Ou tem alguns alunos que vão, né? Ah, eu quero os Estados Unidos ou o Canadá, mas eu quero uma região muito específica e aí acabam mirando em menos também. Muito importante, eu falei lá atrás, mas vale reforçar aqui, lista equilibrada, pessoal. Montem uma lista equilibrada, né? Pesquisem sobre as faculdades. Mais uma vez, pode ser uma lista ambiciosa, mas não esqueçam de ter aquele equilíbrio para não chegar lá na frente e o projeto não dar certo. Ah, quando que é importante você ter essa lista definida? Normalmente, os nossos alunos vão entrar, né, no segundo semestre do ano de candidatura, então, mais ou menos agora, agosto, né, caminhando bem com essa lista. Então, eu diria que o ideal seria você ter uma lista muito bem encaminhada entre agosto e setembro do ano que você vai aplicar, porque em agosto as faculdades vão abrir, vão revelar os temas das candidaturas. Tem muita universidade que, né, o application para bolsa pode ser um pouco antes. Então, tendo a lista definida aqui em agosto, setembro, você tem tempo de trabalhar nas redações específicas, né? Se precisar aplicar para a bolsa, para algumas delas, você consegue deixar isso em tempo. Se começa a ficar muito depois da lista, você pode perder algumas oportunidades. Abre a cabeça. Eu acho que hoje tem muito mais informação do que quando eu fui fazer faculdade fora, que a gente conhecia pouco. Tem muita universidade, pessoal, que é muito boa e que às vezes você nunca ouviu falar dela. Mas se você fizer uma boa pesquisa, conversar com pessoas que estão lá, descobrir as oportunidades que ela oferecem, são super legais. Significa que toda faculdade é boa? Não. Então tem que tomar muito cuidado também. Não acho que é só ir fazer faculdade fora que conta. Tem muita coisa que não vale a pena. Mas às vezes não significa você não conhecer, não ter ouvido a faculdade, falar sobre a faculdade, que ela não seja bem legal. E aí, importante saber onde e o que pesquisar, né? Tem muita informação que ajuda bastante, mas nem todas, né, hoje com tanta informação podem ser relevantes, então também cuidado de onde você, né, levanta suas informações. Aqui alguns sites que são bem úteis e que podem ajudar vocês aqui nesse projeto, que tem informações que são, né, de confiança, e aqui alguns sites bem legais que vocês conseguem fazer um tour virtual super legal nas faculdades, que vai, tipo, mostrar tudo, tudo, tudo mesmo das faculdades de fora. Por fim, antes de abrir aqui para as perguntas de vocês, queria, né, falar brevemente como funciona o nosso trabalho de orientação individualizada. Ele é dividido em duas frentes. Para os alunos que estão no nono, décimo primeiro ou primeiro e segundo ano do ensino médio, nós temos o programa de preparação. Esse programa ele serve de base para ajudar você a chegar melhor preparado na fase de candidatura. Aqui a gente trabalha muito, né, planejamento e execução de atividades extracurriculares, organização e planos de estudo junto com as extracurriculares, que eu sei que é um desafio para os alunos, começar a se planejar para as provas, orientação de escolhas acadêmicas, né, que é uma antiga orientação vocacional, então ajudar os alunos a se conhecerem quais habilidades você tem, com as suas habilidades, quais são as áreas mais indicadas que você poderia seguir. Isso ajuda também a definir uma definição de extracurriculares e para alunos artísticos começar a trabalhar nas habilidades que são necessárias para os portfólios. Tá? Então, se você está no nono ano, já dá para você começar a se planejar. Se você está no oitavo ano, já dá até para você vir conversar para entender mais como é que funciona para iniciar no ano que vem. E aí esse programa segue, né, no primeiro e segundo ano. Tô no terceiro ano agora, poxa, não fiz o programa de preparação, ainda daria para tentar aplicar esse ano. Dá sim para a gente avaliar onde você está, quais são os seus objetivos e entender se por que você quer a gente conseguiria montar uma application competitiva ainda esse ano, ou se valeria a pena você fazer, né, um gap year, por exemplo, e aplicar no final do ano que vem. Mas quando você chega, ou para quem está no terceiro ou no décimo segundo ano, é o nosso programa de candidatura, onde a gente vai trabalhar na seleção de faculdades, preparação para as provas, orientação com os essays e redações, toda a parte de application, além de orientação de portfólios para os alunos artísticos, e a gente dá todo o suporte no pós-admissão, matrícula, moradia, plano de alimentação. Aqui eu estou sendo, né, bem rápido. Para quem tiver mais interesse, depois eu vou deixar mais informações, mas a ideia seria marcar uma reunião individual, que aí dá para a gente ir a fundo no programa para vocês. Tem um time nosso que fica aqui e dá suporte ao longo da universidade também. Aqui tem um exemplo do Gui, né, nosso estudante que estuda, está no último ano de economia em Harvard, e a equipe daqui para fora que trabalhou com ele. Tá? Então, cada jovem se preparando conosco vai ter um time multidisciplinar que orienta e ajuda em cada uma dessas fases aqui do processo seletivo. Tá?
E aí, pessoal, eu vi que bastante gente, né, chegou depois aqui. Então, eu gostaria, bem, quero convidar vocês a fazer a nossa avaliação de perfil. Então, acho que para quem quer ter mais uma ideia da nossa orientação individualizada, avaliar suas chances estudar fora, recomendo fazer aqui essa avaliação. Vocês vão responder algumas perguntas, nota, área de interesse, orçamento planejado. E aí nossa equipe entra em contato com vocês, dando um feedback das suas possibilidades, onde você está bem, aonde que você pode evoluir. E aí o próximo passo é uma reunião, né, individualizada aqui conosco, 100% gratuita, mas que vai entrar em mais detalhes da nossa preparação, onde a gente consegue ajudar, tirar as dúvidas de vocês. Então, fica aqui, eu coloquei o link aqui no chat do Q&A. E aí, pessoal, gostaria de abrir para as perguntas e dúvidas. Eu vi que já chegou uma pergunta aqui. E fiquem super à vontade. Coloquei os nossos contatos aqui também, então caso eu não dê para responder todas, né, fiquem à vontade depois de entrar em contato conosco. O Gabriel perguntou: entre GPA e atividades extracurriculares, qual tem o maior peso na candidatura por exemplo, informática e programação? Excelente pergunta, Gabriel, e acho que muita gente aqui acaba se perdendo, sabe? Poxa, eu coloco mais tempo no meu GPA, coloco nas notas ou nas extracurriculares. Então vamos lá. Normalmente, quando a gente fala, Gabriel, de faculdades mais seletivas, essas mais famosas, ou os processos de bolsas mais seletivos, eu diria que as notas, elas são um primeiro critério de avaliação. Então, nas faculdades muito famosas, os alunos que de fato vão estar competindo são os que foram bem aqui, tanto em notas escolares quanto em notas do SAT. E aí, Gabriel, as extracurriculares normalmente vão servir para diferenciar os estudantes que têm um perfil acadêmico muito parecido. Então, em linhas gerais, eu colocaria as notas como um primeiro ponto mais importante, porque ele é o primeiro critério avaliado, e as extracurriculares como desempate. O que que, às vezes, eu já vi alguns alunos fazendo, e aí onde pode errar, né? Pode dar errado aqui. Ah, não, vou colocar muito tempo nas minhas extras para compensar que eu não tenho notas boas. Putz, aí pode acontecer das faculdades que você vai ter chance de minar porque você não tem notas tão boas, não valor, né? A extracurricular ter menos peso aqui. Tá? Então, muita atenção dependendo de cada universidade, para entender o quanto cada uma pesa, e aí pode variar de faculdade para faculdade. A Gabriela perguntou aqui, ela falou que em um momento você citou que o aluno que está no terceiro ano já consegue aplicar neste ano mesmo. Como seria isso possível se ele não tem as suas notas de ensino médio ou certificado de conclusão? Gabriela, as universidades lá você consegue aplicar com seus históricos parciais. Tá? Então você consegue aplicar um que você tem até o momento e depois você envia os históricos finais. Até para você ter uma ideia, né, os alunos dos Estados Unidos, Europa, eles só vão concluir o curso lá em maio, junho, e eles aplicam às vezes em novembro em algumas universidades. Então você consegue assim aplicar mesmo sem ter concluído. Tá? A Maria Dora perguntou se a taxa de aceitação muda, né, de acordo com o curso da faculdade. Por exemplo, estudar, né, em faculdade, entrar em Harvard para economia tem uma taxa diferente do curso de direito. Sim, Maria Eduarda, sim, muda. Tem algumas universidades que vão ter taxas mais homogêneas em diferentes cursos e vão ter algumas universidades onde a gente sabe que esse curso aqui ele é muito mais concorrido e tem uma taxa de aceitação diferente. E esse é um ótimo ponto que você levantou, porque às vezes algum aluno vai lá e olha, eu vi que a taxa de aceitação geral aqui dessa faculdade é mais tranquila. Mas para o curso que você quer, talvez pode ser que seja mais competitivo. Então, sim. A Ana perguntou, né, em relação à situação atual dos Estados Unidos, ainda vale mais a pena aplicar para as faculdades americanas, ou investir em Europa e Canadá? Ana, é assim, do que a gente, né, tem visto na prática, pelo menos dos nossos alunos que estão lá e dos que estão aplicando agora, o que que houve, né? Ah, houve um período, acho que foram 8 dias, onde o processo de visto dos alunos desse ano estava sendo revisto, e aí os agendamentos pararam. Então, isso, claro, que gera muita ansiedade dos nossos alunos daqui. Poxa, vou conseguir, alguns que não tinham ainda conseguido agendar os vistos, enfim. Mas desde que retomou,
né, os nossos alunos já conseguiram agendar, já estão indo para os agendamentos, e até agora a gente não teve nenhum, tipo, aluno negado, que não teve visto, nem nada disso. Recentemente a gente fez uma entrevista com um aluno nosso, foi o Eduardo, se não me engano, e ele estuda em Georgetown, e a gente estava perguntando o que ele tem visto do cenário de lá. Ele falou, olha, na minha experiência aqui, eu tenho amigos que são contra o governo, que são pró-governo, que estão vivendo da vida normal aqui. Então, por enquanto, né, não vemos ainda os resultados práticos. Dito isso, eu tenho algumas famílias que antes só estavam mirando nos Estados Unidos e, claro, ficam um pouco mais inseguras com essa situação e que vão também aplicar para agora vão aplicar para algumas faculdades canadenses, europeias, vão ampliar as possibilidades e deixar depois para avaliar no ano que vem, né, quais caminhos seguirem. Então, depende muito de perfil de família, mas eu acho que se um estudante está muito interessado em faculdade americana, gosta muito, eu não deixaria a situação desestimular a pelo menos você aplicar para as universidades. Pode, né, chegar lá na frente, e não mudar tanto na prática, aí você deixou de tentar uma faculdade que você gostaria muito e de repente nada mudou. A Helena perguntou se a gente trabalha com alunos que estão fazendo IB. Sim, Helena, muitos estudantes nossos hoje estão em alguma escola que fazem IB, então a gente está acostumado. Como conciliar o IB ao escolher as universidades e procurar bolsa? Helena, acho que o conceito que eu vejo dos alunos bem-sucedidos no IBs que têm dificuldade é aprender muito bem o time management, né? Se planejar, estudar com antecedência para as provas do IB, não deixar os trabalhos para entregar de última hora, traçar um plano onde você vá fazendo, pensando nessa parte de universidades, pesquisa, cumprindo os seus critérios, não deixar tudo para a última hora, tá? Então, com os nossos alunos IB, o que a gente tenta fazer entender, eu sei que é super corrido, né? Mas entender, tá, você tem 1 hora por semana para investir, então vamos começar que você coloque 1 hora por semana para investir, pensando nesses projetos da forma, mas faz isso por um período longo para não deixar tudo para a última hora lá na frente, né? E não e tentar ao máximo nos momentos mais tensos de prova do IB, deixar que você consiga tirar o máximo antes e deixar o que for possível para depois. Então, a gente trabalha muito né, ajudando o aluno a contornar e não deixar tudo para a última hora. Bom, caso a gente não tenha mais nenhuma pergunta, eu queria muito agradecer a presença de todos aqui vocês. Foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que, né, vê-los aí nos nossos próximos eventos. Façam uma avaliação de perfil, marquem uma conversa aqui individualizada conosco. E um ótimo resto de semana. Uma boa noite a todos, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.